Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, tempo de pensarmos no Salmo de número 48 e focar inicialmente no último verso deste Salmo, que para mim é muito especial, e eu gosto muito da mensagem do verso 14, que diz que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre, Ele será o nosso guia até a morte. E que esta seja a sua e a minha convicção em Cristo, auxiliados pelo Espírito. Mas como que o salmista chega a esta conclusão? Ele chega a esta conclusão porque, ao contrário do que o filósofo Auguste Comte no século XIX disse, a vida começa a ser interpretada teologicamente falando, daí ela passa para um segundo estágio mais avançado de interpretar o seu significado através da metafísica, ou em termos metafísicos, e por fim, de acordo com Auguste Comte, verso século XIX, o homem chega então ao seu ápice de conhecimento, de razão, através do uso da própria lógica, da razão pura e simples. Então você observa nesta filosofia de Comte este progresso. Você começa com o teológico, você passa para o metafísico e eventualmente você chega à razão pura e simples. E eu creio que, de uma maneira prática, é assim que alguns de nós vivemos às vezes os ciclos das nossas vidas. Por exemplo, no domingo nós somos extremamente teológicos. Lá pela quarta-feira nós estamos um pouco mais metafísicos, por volta de sexta, sábado nós estamos no uso da razão. Ou seja, existe talvez para alguns de nós a tendência de oscilarmos em termos de confiança, mas este é um salmo que fala sobre a segurança, a consistência, a coerência daqueles que estão em Cristo em termos de confiança no Deus Trino de Israel. E assim o Salmo termina com esta conclusão maravilhosa: Ele será o nosso guia até a morte. Nós não começaremos de maneira teológica, avançaremos para a metafísica e terminaremos de uma forma racional, pura e simples. Nós começaremos de maneira teológica, porque Ele isso provocou em nós, nós continuaremos de maneira teológica e terminaremos de maneira cristocêntrica, teológica. Por quê? Porque aquele que começou a boa obra há de terminá-la. Por esta razão, o Salmo 48 para mim é de fundamental importância, até porque ele faz com que eu foque a minha atenção numa outra realidade, que transcende a realidade que eu existo, na qual eu opero. E de 1 a 3 no Salmo 48 eu leio o seguinte: Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alto e belo, alegria de toda a terra. É o monte Sião para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. E esta Sião, este Sião, ela é um ícone de algo espiritual, da presença de Deus, e é algo que não tem paralelos finais nessa terra. Ou seja, nós podemos olhar para Jerusalém, o templo em Jerusalém, e projetarmos a nossa imaginação para aquela que é a Sião, a cidade de Deus, o monte de Deus. Porém, este paralelo ele precisa transcender aquilo que nós temos como contexto de significação. Ele precisa transcender para a realidade espiritual na qual o próprio Deus está envolvido e nós estamos envolvidos pela fé, e um dia estaremos totalmente imersos nesta realidade. Então aqui, de 1 a 3, no Salmo 48, nós temos a revelação do Senhor Deus em Sião. E aqui eu não poderia deixar de estressar a importância do termo revelação. É a revelação de Deus, não é a especulação humana e nem a dedução lógica da razão, mas a revelação sobrenatural de Deus que, somada à lógica humana, aí sim encontra os termos próprios para a interpretação desta vida.
Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alto e belo, alegria de toda a terra é o monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei, nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. E aqui a coisa extraordinária é que Deus não se revela apenas em termos gerais para aqueles que se aproximam dele pela fé em arrependimento, em contrição, ele se revela como um alto refúgio, um local de segurança, e todos nós precisamos desse local sublime, alto, muito acima do contexto que vivemos e que muitas vezes nos oprime. Do verso 4 ao verso 8, nós aprendemos algo mais. Por isso, eis que os reis se uniram e juntos a atacaram. Quando viram, se espantaram, ficaram com medo e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de mulher que está dando à luz. Como o vento leste destruíste as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, agora vimos que aconteceu. Na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus, Deus a estabelece para sempre. Aqui então, do verso 4 ao verso 8, eu aprendo acerca da proteção do Senhor em Sião. Lembrando que de 1 a 3 eu tenho a revelação do Senhor em Sião. Mas dos versos 4 ao verso 8, a proteção do Senhor em Sião. A proteção para aqueles que querem nele encontrar refúgio. Deus se faz conhecer como alto refúgio, diz o verso 3, e para aqueles que querem se encontrar nesse local, nessa presença, neste Pai de refúgio e proteção, a proteção é de fato concedida. E assim nós temos dos versos 4 ao verso 8 que estes que são remidos, eles estão num processo de reconciliação e reconciliados com o Pai, de experimentação desta prerrogativa que é exclusiva, única daqueles que se aproximam dele pela fé. Acerca das coisas pertinentes a Deus e do próprio Deus, eles meditam, eles fazem aclamação acerca dessas coisas, nos seus íntimos eles estão alegres, eles se declaram beneficiados, eles experimentam convicção de alma e convicção de fala, e como diz o verso 14, eles são guiados constantemente até a morte por esse que é o Deus que se faz conhecer. Esta não é a experiência do ímpio. O ímpio é aquele que insiste de maneira resoluta, rebelde e inflexível de continuar no caminho do pecado, mesmo contra consciência e evidência. É a pessoa que bate o pé e diz, aqui eu continuarei, eu não quero saber de Deus, não quero saber de nada pertinente a Ele. Pois bem, os ímpios, neste caso, eles conspiram, eles atacam, eles ficam maravilhados. Como que pode o plano de Deus continuar depois de termos feito tantos esforços para eliminar o nome de Cristo, a igreja, a Bíblia da face da terra, e essas coisas ainda continuam no cenário mundial e com força hoje maior do que nunca? Eles estão assombrados, eles ficam amedrontados, de acordo com o Salmo 48, abalados e finalmente destruídos. Mas para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que nele se refugiam, para aqueles que têm a cidadania espiritual na Sião celeste, assim eles encontram outra realidade completamente diferente. Eles meditam, eles aclamam, eles se alegram, eles no íntimo experimentam a alegria de beneficiados de Deus e a convicção que os marca não somente internamente, mas externamente, e se afirmam guiados, e de fato são, pelo Santo Espírito até o fim de suas vidas. E é para esta cidade celestial, para este monte Sião, que representa aqui a presença do Senhor Deus, que eles voltam a atenção constantemente. Este contexto, por mais belo que seja, por mais maravilhoso que seja como construção e criação divina, ele ainda é marcado pela presença do mal. O mundo jaz no maligno, diz a palavra do Senhor, e por muitas vezes é importante sairmos desse contexto e pensarmos nas coisas que são
de cima, e por esta razão, esta Sião, esta cidade celestial se apresenta como bela, alta, como uma cidade alegre, e assim os nossos olhos que a contemplam se enchem, e assim a alma encontra ânimo e encorajamento para continuar naquele que a fortalece. Este Deus que é, de acordo com o Salmo, grande, digno, Ele que é soberano, Ele que é santo, Ele que é refúgio para todo aquele que nele crê. E nessas coisas nós meditamos. A palavra de Deus enche a nossa mente de pensamentos grandiosos, de ideias magníficas, e nós meditamos, nós ponderamos sobre essas coisas que estão muito além de tudo aquilo que nós somos e pensamos e sentimos e o contexto no qual nos encontramos. E em meditação cristã, eu penso sobre a benignidade de Deus, a retidão do Senhor Deus e como Ele me conduz em caminhos de retidão, a justiça de Deus que Ele também outorga àqueles que creem, o pacto de Deus com aqueles que são dele, a instrução constante de Deus na vida do pecador e assim a segurança, Ele será o nosso guia. Vamos então dos versos 9 ao verso 14, onde encontramos a aceitação do Senhor em Sião. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo, como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Andem em volta de Sião, rodeiem-na toda, contem as suas torres, notem bem as suas muralhas, observem os seus palácios, para que possam contar às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Observe que na descrição da cidade há uma transição daquilo que são as suas torres, os seus palácios, as suas câmaras, este local que é descrito como estrategicamente seguro, ele passa a ser a descrição do próprio Deus. Observe o verso 12. Andem em volta de Sião, rodeiem-na toda, contem as suas torres, notem bem as suas muralhas, observem os seus palácios, para que possam contar às gerações vindouras que este é o nosso Deus. Ou seja, esta cidade celestial, esta Sião, este monte sagrado, ele representa a presença de Deus e ele passa a ser a própria presença do Senhor, e assim é nele que eu me encontro refugiado e protegido. Que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. E assim eu penso na benignidade, na retidão, na justiça, no pacto de Deus conosco, na instrução do Senhor e na habilidade que Ele unicamente tem de nos guiar até o fim. Então nós pensamos com base no Salmo 48 acerca do caráter divino e quão maravilhoso e quão empolgante é conhecê-lo todos os dias das nossas vidas. Ele será o nosso guia até a morte. E para esta Sião nós nos encaminhamos pela graça, e é com base nisto que eu cito Filipenses capítulo 3 e o verso 20. Paulo escrevendo para Filipos, uma cidade romana, sendo Paulo por nascimento um romano, e todos aqueles que nasciam em Filipos também desfrutavam do privilégio da cidadania romana. Ter um passaporte romano, vamos assim dizer, era algo de muito valor, algo muito especial, algo tremendamente desejado. Mas quando Paulo se encontra com Cristo, muitas coisas são revistas, e ele então, escrevendo para a igreja em Filipos, ele escreve o seguinte: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E assim, meu querido amigo, irmão e irmã em Cristo, eu oro para que todos nós, pela graça, estejamos nesta situação e tenhamos este status de cidadãos celestiais, pelos méritos de Cristo, em Cristo e para a glória de Cristo somente. Vamos orar.
Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graças, porque por tua misericórdia nós temos condições de ler esse salmo belíssimo, que fala acerca do Senhor, que fala da sua ação na história e em nossas vidas. Nós te damos graças pelo privilégio de conhecê-lo todos os dias e pedimos que este processo continue sustentado por sua graça e por sua misericórdia, envolvidos completamente no seu amor, experimentando diariamente o seu poder até o fim das nossas vidas, quer o Senhor nos chame, quer Jesus Cristo volte. Nós te damos graças por conhecê-lo. Nós não começamos bem, nós terminaremos bem pela fé em Cristo, e nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos sustente neste processo para que o Senhor que começou a boa obra possa terminá-la e que neste processo nós possamos cada vez mais nos encontrarmos plenos de Cristo no poder do Espírito, pois é em nome dele que eu peço e oro. Amém.